Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, retomamos o segundo bloco do nosso primeiro encontro, Luz da Vida, dedicado ao segundo novíssimo, o juízo. 4 são os novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades após a nossa aventura humana aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso. 29 programas já tratamos da morte. Agora, esse é o primeiro programa dedicado ao segundo novíssimo, que é o juízo. No primeiro bloco, nós abordamos nas civilizações, nos povos antigos anteriores a Abraão, as concepções, e isso não é novidade no judaísmo, a concepção segundo a qual os deuses fiscalizam a vida dos homens, acompanham a vida dos homens, conhecem os homens e julgam os homens. Então, a ideia da divindade que julga as criaturas humanas não é nova. Isso não é privilégio do judaísmo. Na história da humanidade, é a primeira vez que aparece a convicção, a crença de que os deuses julgam, a divindade julga, não é no judaísmo. O judaísmo nasce enquanto patriarca primeiro, o pai dos judeus, e depois dos cristãos, e depois dos muçulmanos, porque essas 3 religiões monoteístas procedem de Abraão, tanto é que as 3 religiões chamam Abraão, ou Ibrahim, como dizem os árabes, é o pai de todos nós. Abraão, nosso pai. Isso afirmam os judeus, isso afirmam os cristãos e isso afirmam os muçulmanos. Pois bem, então, essa ideia antecede o judaísmo. Mas a diferença entre a mitologia e o judaísmo, a religião revelada, cristianismo também, religião revelada, nós já vimos no primeiro bloco. Agora nós vamos aos textos da Escritura que confirmam exatamente o que nós acabamos de dizer. Primeira realidade primeira premissa sobre a convicção dos novíssimos, e já vimos no primeiro bloco, são 2 os tipos do juízo após a nossa morte: o juízo particular e o juízo final. A ideia de um juízo particular após a morte, isto é, a alma se apresenta diante de Deus para ser julgada, ela não se encontra no Antigo Testamento. Da mesma forma, um juízo final, segundo as palavras de Jesus no Novo Testamento. No Antigo Testamento não há elementos claros, não há provas evidentes de um juízo particular, nem de um juízo final. A razão é simples. Deus se revela aos poucos, aos homens. No Antigo Testamento, de forma invisível, mediante as nuvens, os trovões, os relâmpagos, as teofanias. Ninguém vê, ninguém enxerga Deus. No Novo Testamento, Deus se tornou visível na pessoa do Verbo, a segunda pessoa da Trindade que se encarnou. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Então, a revelação de Deus na história é paulatina. Porque Deus é um grande pedagogo e revela a si, e se revela, e revela também suas verdades, de acordo com a capacidade de compreensão do povo hebreu, do povo que ele escolheu como a sua nação predileta. Aliás, todo ser humano sabe que a arte da pedagogia exige que, nos primeiros anos de vida, a criança que não tem a capacidade de assimilar própria de um adulto, que a forma de educar, de ensinar, de transmitir conhecimentos para ela, tem que ser de acordo com a capacidade dela. À medida em que ela vai crescendo, os conhecimentos vão sendo dispensados para ela
de acordo com a capacidade dela. Seria impensável que o conhecimento dispensado numa faculdade, ou num laboratório, ou numa aula de mestrado, ou doutorado, ou pós-graduação, fosse transmitida para uma criança de 5 anos de idade, porque a capacidade dela de compreender, de assimilar, de refletir, ainda não está desenvolvida. É a mesma coisa que acontece na revelação. No Antigo Testamento, tudo ainda está muito não claro. As verdades que nós conheceremos da parte de Deus no Novo Testamento, que já é a última etapa da revelação, essas verdades estão escondidas ou não são bem claras no Antigo Testamento. Porque Deus dispôs, como pedagogo que sabe de tudo, ensinar um povo de acordo com a capacidade de compreensão desse povo. Então, a ideia que esse povo tem de muitas coisas, do próprio Deus, a ideia que esse povo tem de justiça, a ideia que esse povo tem de misericórdia, a ideia que esse povo tem do agir de Deus, é bem ultrapassada, é bem antiga, é bem própria daquele tempo. Isso é importante para a gente compreender que as primeiras noções que nós encontramos no Antigo Testamento a respeito da justiça de Deus, eu falo justiça porque estamos aqui, o assunto é julgamento, o Deus que julga, o juiz. Julgamento é a ação de um juiz, julgar é a ação de um juiz. Portanto, o Deus justo, o Deus que julga, o Deus que recompensa cada um de acordo com os seus atos, essa é a ideia de fundo da questão do julgamento de Deus após a morte. Mas, logo nos primeiros livros da Bíblia, não se tem notícia, não se tem clareza, não se afirma, não se sabe, não se professa, nem que existe vida após a morte. O que não significa dizer que o Antigo Testamento nega a vida póstuma, a vida após a morte. Não. O que a gente tem que considerar nos livros do Antigo Testamento, sobretudo os primeiros, é que eles retratam, é que eles reproduzem a convicção primitiva de um povo que foi escolhido por Deus, mas que, por ser uma criancinha, por ser um povo ainda que não tem o discernimento, não tem conhecimentos, pensa conforme a mentalidade da época. E vejam só, por favor, vejam só agora, primeiro texto da Escritura, como os hebreus, no tempo de Moisés, estamos no ano 1200 antes de Cristo, qual era a primitiva concepção da justiça de Deus para esse povo? Números 14, versículo 18. O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, e castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Você ficou chocado com isso? Eu tenho quase certeza que você... meu Deus, mas que injustiça! Um Deus que pune a iniquidade dos pais nos filhos. Mas se os bichinhos têm culpa? E outra, não é somente nesses filhos, não. Até a 3ª e 4ª geração. Portanto, o pai fez uma coisa errada, Deus vai punir os filhos, que não tem nada a ver, os netos, os bisnetos e os tataranetos. Aí alguém pergunta, mas isso é Deus? Eu vou responder de forma bem alagoana, baixa o fogo. Esse não é Deus. Essa é a concepção que os hebreus têm de Deus, entendeu? Vá tomar um copo com água com açúcar. Por favor, baixa o seu fogo, em nome de Jesus. Atenção, aqui o texto diz
o Senhor é lento, etc, etc. Alguém está dizendo, alguém escreveu, alguém está reproduzindo uma convicção que era própria daquele tempo. Deus não disse, eu sou, eu castigo, eu puno a iniquidade. Não. Eu vou repetir e vai aparecer de novo na sua tela, na tela do seu computador, ou do seu celular ou do seu televisor. O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado. E castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Isso é uma convicção. Mas não é errado. Por favor, lembre do que eu acabei de falar. Essa mentalidade, que segundo nossos critérios é inadmissível, era a mentalidade primitiva dos hebreus. Em tempos remotos, esse povo, que não tinha a noção avançada, amadurecida, que se coaduna com a doutrina de Jesus no Novo Testamento, eles não tinham essa noção. Mas Deus os escolheu, apesar de eles pensarem dessa forma. Todos nós, em tempo de infância, adolescência, diga com sinceridade, pensávamos tanta besteira, acreditávamos em tanta coisa, que hoje a gente diz, mas que infantilidade, era fruto daquele tempo. Minha mente era muito fechada, muito restrita, etc. Deus respeita a mentalidade desse povo e vai educá-lo. Atenção, no próximo programa, estamos a 1 minuto do final desse programa, no próximo programa, nós vamos citar ainda 1 ou 2 textos e vamos chegar ao livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, onde a mentalidade de Israel já vai ser totalmente diferente. Isto é, você vai pagar pelo que você fez. O pai não vai ser punido nos filhos. Os filhos não vão ser punidos por causa do pai. Só que isso que vai acontecer em Israel, séculos depois. Portanto, essa ideia, atenção, de uma mentalidade antiga, ultrapassada, que Deus permite que o povo professe e pacientemente vai educando para que o povo mude essa mentalidade. Isso é um dado básico que deve ser considerado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Pedagogia de um Deus que não muda, mas de um Deus que, não mudando, jamais muda a mentalidade do povo. Até o próximo domingo, se Deus quiser.